Mais um Siricast no ar e estamos aqui com uma pessoa super especial. Todas as pessoas que vêm aqui são especiais, tá? Mas antes de falar dessa pessoa especial, eu vou me apresentar. Eu sou Georgia Noronha, quer dizer, Rita Georgia. Rita, porque senão... porque o Siri vem de Rita, né? Isso, Georgia Noronha, Rita Georgia Noronha, jornalista do Eu Amo Meu Bairro. Isso aí, eu sou Simone Fonseca, publicitária. Antes de apresentar nossa participante, se inscreve no nosso canal e deixe seu like. Quem está com a gente hoje aqui, ela é empresária, publicitária e mentora do Mão na Rede. É a Alessandra Brandão. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Aqui, obrigada, meninas. E antes de tudo, a Siri tem um presente para a Alessandra. Simone, você bota essa fala aqui, ó. Ai, obrigada. Ai, tem que abrir agora? Tem Tem. que abrir agora. Abre. Sua Sabe que é a logomarca. primeira vez que eu vejo a minha marca impressa? É, mostra aqui pra Olha, câmera. Olha lá, gente. A marca da AB. AB Consultoria. Tenho super orgulho. Porque não é fácil chegar onde chegamos Isso aí. nesse mundo aí. A Siri sempre tem esse carinho É. com as pessoas que vêm aqui. Que lindo! Ó, tchan, 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 Deixa eu tchan. guardar para você aqui. Ai, gente. Poxa, obrigada. Que lindo. E quem produz esses brindes lindos é estilo pessoal. Se você precisar de quem faça brinde pra vocês, Entrega com todo carinho. É. Ai, que lindo. olha aí a balinha. Tô vendo. Mostra aí. Nossa, Mostra. até pena. Olha só a bala, gente. Você entregar pros seus clientes. Lindo. Se você precisar de algum brinde, procura a Eu Alessandra quero, da eu Estilo quero. Pessoal. Ela é sensacional. Nossa, que lindo. Amei. Amei. Vou Mostra até sua deixar marca aqui, lá. ó. E Deixar aqui. mostra. mostrar a aí pra marquinha cá. dela aqui, ó. Que linda. Amei. Linda. Então, Alessandra, conta pra gente aí como é que funciona a sua empresa de É, publicidade. Mas antes de falar, eu acho que você podia contar aí como é que se deu, né? A AB Consultoria, você veio do Rio, né? Isso, eu sou carioca, eu vim pra cá em 2004. Aham. Trabalhava na Coca-Cola, né? Estagiária da Coca-Cola, não tinha chances de ser efetivada. E tinha uma oportunidade aqui em Vitória para ser coordenadora de marketing, né? De coordenadora de merchandising. Eu não tinha filho, não tinha ninguém. Hoje eu tenho um casal de filhos lindos. E decidi vir. Vim, trabalhei durante 5 anos na companhia. A gente, na minha gestão, inaugurou a linha de lata da Coca-Cola, que fica ali no contorno. E depois trabalhei em grandes empresas como Autoglass, Lorenzi, Proeng, Francisco Rocha. Eu tenho uma experiência bem bacana no mercado imobiliário. É uma área que me fascina, que me motiva. Trabalhar com imóveis é algo bem bacana, interessante, diferente. E depois trabalhei na farmácia Santa Lúcia, tudo como coordenadora, supervisora, enfim. E sempre com um desejo muito grande de empreender. E então eu conheci uma ex-sócia e a gente abriu uma agência. Ficamos sócios durante 3 anos e a empresa está super bem, mas a sociedade não funcionou, não deu muito certo. E eu, no início da pandemia, decidi empreender sozinha. Então, a AB hoje, de CNPJ, tem 2 anos, mas de empresário eu tenho 8 anos, quase 9. Vocês podem até olhar lá meu LinkedIn. E aí foi um desafio muito grande, porque todo mundo sem saber aonde ia e de que forma ia fazer. E eu calhou, né, de ter esse desafio gigante de continuar atendendo o mercado capixaba no segmento de comunicação. Então, assim nasceu a AB. No início da pandemia, né? Não foi nem no meio da pandemia, foi no início da pandemia. E estamos aí até hoje, né? Começamos com 5 clientes aproximadamente. Essa sociedade que você teve foi no mesmo segmento de publicidade? Foi, mesmo sim. segmento. mesmo AB o quê? Cliente A e B? Então, a AB, na verdade, foi meu pai que deu o nome, né? Aham. Meu pai Alessandra ótimo. Brandão. Meu pai também é publicitário,
trabalhou numa grande agência em São Paulo, que é a W Macan, se aposentou lá, inclusive. E aí, numa conversa, ele mora em Fortaleza, eu falei, pai, tô com vontade de empreender. Ele, por que você não abre uma agência? Eu falei, ai, pai, uma agência? Ele AB. E aí pode ser AB de Alessandra Brandão, pode ser AB do marketing, pode ser, porque, por exemplo, a equipe chama os clientes da AB. E o domínio do site é ABMKT. Então, assim, dá para fazer várias brincadeiras saudáveis, né? Claro, com o nome AB. Mas é de Alessandra Brandão, sim. Que legal, que legal. É igual o nosso Siricast. A Siri é de Simone e Rita. Olha só, tá vendo? Nem parece. Né? Pois é. Siri, né? Porque quase ninguém conhece a Geórgia por Rita, né? É mais Geórgia. Verdade. Nem pra mim é uma novidade. Pois é, sou Rita Geórgia. Prazer, sou Rita Geórgia. Ótimo. Noronha. Noronha ainda. Que é uma praia maravilhosa. Tudo meu, tudo meu. Tudo. Isso aí. E eu tenho um irmão chamado Fernando, né? Uma vez eu liguei, lembra, quer dizer, não é da nossa época, né? Nem da minha, eu sonhei, que eu liguei de orelhão e era a operadora que falava. Aí eu falei assim, eu quero falar com o Fernando de Noronha. Você está onde? Eu estou em Vitória. Você não está em Vitória. Ela questionou comigo de onde que eu estava, só porque eu queria falar com o Fernando de Noronha. Que era Muito bacana, né? Pois é. Alessandra, nessa sua área aí de publicidade, o que a AB faz? A AB trabalha em quais áreas, né? Porque a publicidade é bem ampla, né? Tem mídias sociais, tem essa parte de construção de marcas, tem sites, né? Desenvolvimento web, tem até consultoria para pessoas. O que vocês atuam? Vocês atuam em tudo isso? Então, todo mundo pergunta, né? O que afinal de contas a AB faz? Eu não inventei a roda e também não faço nada diferente do que médias e grandes agências fazem. Então, a gente, na verdade, posiciona o nosso cliente no ambiente digital através de uma estratégia e de um objetivo. Então, a gente desenvolve desde uma identidade visual do digital para o offline, porque hoje não tem como você falar, né? O offline e o online. Não, gente, é tudo a mesma coisa. Não dá para poder separar, né? Então, é tudo a mesma coisa. Então, a gente posiciona ou soma junto com o cliente esse posicionamento através da identidade visual dele. Desenvolvemos planejamento, principalmente para o digital, para a rede social, que é o principal canal hoje, né? Facebook, Instagram, LinkedIn. Depende muito do segmento de cada empresa, de cada cliente. A gente também faz a parte de website. Não é, assim, algo específico da AB, mas se o cliente tem uma gestão e ele quer desenvolver um site, eu tenho know-how e capacidade de fazer, né? Porque a minha equipe, ela é dividida, ela é muito bem dividida. Então, eu tenho uma pessoa que é designer, eu tenho uma outra que é redatora, eu tenho uma gestora de tráfego e eu tenho um diretor de arte. Então, essa foi a forma como eu identifiquei que dá certo, né? Porque aquela coisa assim, nosso amigo Lucas Fonseca, né? Que quem faz tudo não faz nada. E é mais ou menos isso. Verdade. Então, eu gosto de separar e é bacana quando você faz o que você gosta, né? Então, por exemplo, a pessoa que escreve na agência, ela não gosta de criar. Tá tudo certo. Então, a pessoa que cria... foco, né? Exatamente. Ela não gosta de criar arte, né? Porque cria na escrita, né? Isso aí. Porque a escrita... E que, na verdade, ela é que determina a linha criativa daquele conteúdo, daquele post. Então, eu costumo dizer que o fim do nosso trabalho é um post. Mas é um post que tem estratégia, é um post que tem objetivo, é um post para poder tentar entender efetivamente o porquê que aquela marca está no digital, né? E qual o objetivo que aquela marca está ali para poder comunicar com aquele público. A gente faz mídia performance, que é o famoso tráfego pago. Então, assim, estou até fazendo um curso agora de formação em mídia performance, e a professora falou que não existe tráfego pago.
Tráfego pago é Vitória Vila Velha, é tráfego pago. Existe a mídia performance, que é a mídia que você vai colocar dentro daquela ferramenta e que você vai gerar uma performance para aquele seu público. Mas isso é o fim, né? Não é o começo. E as pessoas invertem. É um tal de vender tráfego pago, gestor de tráfego. Porque, na verdade, é todo um processo, né? Você tem que estudar, entender o público, qual é o público que está, né, buscando a empresa para poder entender como se comunicar com ele, não é isso? Quando você faz o tráfego pago, já passou por todo esse processo, né? Já postou, aí que você vai fazer o tráfego pago. Exatamente. E também não adianta você fazer a mídia performance se você não souber com quem você vai comunicar, de que forma você vai comunicar. Será que a sua audiência vai comprar aquele serviço, aquele produto? Será que a solução está no digital? Pode ser que não. Pode ser uma estratégia, por exemplo, de omnichannel, né? Que é o quê? É a mesma comunicação em vários canais. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na agência, um cliente que é um segmento de varejo e que a gente começou a comunicação no digital e reverberou para as lojas dele. Então, beleza, quando você entra na rede social, você vê a mesma comunicação que está na loja, que está na vitrine e cria-se estratégia. Então, aí realmente vale a pena você investir em mídia performance. Uma coisa que a gente não faz muito é trabalhar, por exemplo, com embalagens. A gente não desenvolve embalagens, mas eu tenho uma essência muito grande dentro de mim de trabalhar com estratégia, principalmente no comercial. Então, uma dica, né, que eu posso dar aí é que se você tem uma dor do seu cliente ou da sua empresa, sempre busque o seu comercial. Ele vai te dizer o que está acontecendo, e aí se você tiver um bom profissional de marketing ou uma boa agência, ela com certeza vai ter que trazer ou deveria trazer a solução, né? A gente vê muito cliente assim, que sai dando tiro, né? Sai contratando, perguntando para muita gente, né? Ao invés de direcionar a pergunta para a pessoa que ela confia ali, que é o mentor, que é o consultor, que é né, a pessoa do marketing dela, ela sai procurando um monte de informação por aí e sai injetando dinheiro e às vezes perdendo dinheiro com isso, porque, porque ela injeta dinheiro de uma forma, às vezes, desnecessária. Não, a gente costuma dizer que, por exemplo, né, a gente falou de mídia performance para rede social, mas vamos falar de Google Ads, né, que é a estratégia de mídia para o Google. Antes de começar uma estratégia de Google Ads, você precisa entender como é que está o tagueamento do site, né? Qual a experiência do cliente daquele site? Será que ele está tagueado? Será que ele não está? Dividir o site por seções. É igual quando você vai numa loja. Tem uma loja que eu acho muito bacana, que ela separa os sapatos por tamanho. É quase que uma full service. E você já chega lá, você já vai direto na prateleira onde tem o número do sapato que você quer. Assim tem que funcionar o site também. E aí, organizar, né, uma prateleira, né? Exatamente, organizar. Para que as pessoas consigam visualizar, entender. O site já lança no Google sem estratégia nenhuma, quer dizer, não dá certo. E aí não dá certo. Aí vira pra gente, né, que somos de comunicação e fala, mas o digital para mim não funciona. Não dá resultado. Eu não acredito no Instagram. Eu não acredito no Facebook. Mas para que eu fiz o site? Exatamente. Dos questionamentos que a gente vê muito, né, quando a gente começa a trabalhar com mídia social, a gente vê o cliente querendo resultado imediato. Tipo, às vezes a estratégia da mídia dele não é para vender, dependendo. Às vezes não é, às vezes é para poder ele ganhar autoridade, né, credibilidade, ter porque a gente fala que o Instagram, por exemplo, ele é a sua vitrine. Sim. Onde se você sair no outdoor, se você sair em qualquer lugar, e a primeira coisa que a pessoa vai perguntar da empresa é o Instagram, e a primeira coisa que ela vai olhar para ter informação da empresa, não é? É isso aí. Fala um pouco sobre isso. Então, é importante realmente, né, você ter uma rede social alimentada, cadenciada, e é aí que entra, na verdade, o planejamento.
né? Eu tenho os clientes que entram na agência, eu e minha equipe, a gente não consegue trabalhar sem ter esse planejamento. Eu até já tentei, né? Tem alguns clientes que entram na ânsia da força, da pressa, e aí eu peço para poder entrar sem planejamento e a equipe patina. Então, assim, não adianta, precisa esperar. Então, só para vocês terem uma ideia, esse planejamento, ele demora 30 dias. Então, eu faço uma reunião de briefing com o cliente. Essa reunião de briefing, ela é bem profunda, é umas 2 horas, quase 3, para poder entender o cenário do cliente. Mas, pô, Alessandro, só para fazer post? Gente. Porque, assim, o fim do trabalho é um post, mas e todo o resto que você tem por trás? Então, o posicionamento, Georgia e Simone, é fundamental. E você precisa realmente estar lá na vitrine. Eu acredito muito no Instagram. Ele tem uma audiência interessante, mas eu acredito mais no Facebook, né? O Facebook hoje, ele tem uma audiência que as pessoas falam, o Facebook morreu. Não morreu, não. O Facebook tem uma audiência rica, é uma audiência mais velha, Sim. que dependendo do produto que você tem para vender, existe a possibilidade de você vender muito mais nele do que no Instagram. E eu costumo dizer que o Instagram é uma rede social plástica, é uma rede social visual, né? Então, assim, engaja muito bem arquitetura, sapato, roupa, mas quando você vai para a parte de serviço, você dá uma patinada. Então, é importante você trabalhar as redes sociais independentes, que é como a gente também faz. Né? A gente entrega o planejamento para o cliente e esse planejamento ele é publicado, programado, Facebook no Facebook, Instagram no Instagram. Porque, enfim, Instagram pede hashtag, o Facebook não pede. O Instagram tem clique no link da bio, o Facebook não tem clique no link da bio. Você tem que botar já o link. Exatamente. E quando você tem, por exemplo, um site ou você tem um link, o Facebook é extremamente mais amigável do que o Instagram. Né? Quantas pessoas saem da postagem, do clique no link da bio e vai para bio? É muito difícil. É muito difícil. Muito Já difícil. o Facebook, não. Quando você tem um link... E tem pessoas que lêem lá link na bio. Onde que tá? O que é bio? O que é bio? Exatamente. Exatamente. E aí o Facebook, não. O Facebook, quando você coloca um link... A pessoa já acessa. Já clica, com um clique ele já vai direto. Então, precisa pensar diferente né? Nessa vitrine. Então, são detalhezinhos. São detalhes que, obviamente, né? Se você não tem uma equipe, se você faz você mesmo, você acaba repetindo. esquecendo. E às vezes repetindo, né, as informações. Às vezes repetindo. Um negócio que quando a pessoa faz e não tem tempo, ela pode se atentar para alguns detalhes, né? Para colocar ali informação que talvez na outra rede possa ser aproveitada, ou da forma né, que a pessoa vai ler e vai entender né, a informação. Isso aí, com certeza. Então, é importante tratar né, a vitrine no Instagram, no Facebook. A gente tem outras redes sociais aí, que, enfim, tem o YouTube, né, que é onde tem o canal, mas o YouTube não é uma rede social de passagem, né? As pessoas vão para o YouTube para poder pesquisar por algo. Então, também a gente tem que se atentar a isso quando for produzir conteúdo lá. Tem o LinkedIn, que é uma rede social extremamente corporativa. Ela foi criada para poder gerar oportunidades de trabalho, mas já está se tornando uma rede social que gestores, donos de empresa estão lá para poder produzir conteúdo autoral, gerar artigo, né? Eu sigo o dono da Cacau Show, o Alê. Nossa, a rede social dele no LinkedIn é gostosa de ler, é gostosa de ser impactada, porque a forma como ele trata o LinkedIn é leve. Que as pessoas acham que, nossa, LinkedIn não, pode contar o dia a dia de um empresário. E que não é fácil, né? O dia a dia de um Nossa, eu já usei muito o LinkedIn para vender para rodada de negócio.
porque, né, eu usava os textos, né, o LinkedIn é ótimo, e eu gosto de escrever, né, o meu forte, o de vocês é publicidade, o meu é, né, a comunicação, jornalismo, então adoro escrever, e ali eu já fazia escrita já persuasiva, com, né, um CTA no final, né? Para que as pessoas entrassem lá e já se inscrevessem. Funcionava. Aí, tá vendo? Funcionava. E você impulsionava? Não, no LinkedIn aí, tá não. vendo, gente? Funcionava. Mídia performance não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Você precisa entender exatamente o público, né? Uhum. Tá vindo agora o TikTok. Tá vindo agora não, né? O TikTok já tá em alta aí. O Zuckerberg ainda não conseguiu derrubar. Uhum. E agora ele está mudando um pouco o perfil, né? O TikTok. Então, também tem que ficar atento em relação a isso. São muitas mudanças nas mídias sociais, muito rápido, né? Muito rápido. Acontece do dia para a noite, já mudou. Assim, e não é comunicado, né? Não. O único que comunica a mudança é o Google. Você acorda, liga lá o Instagram, já tem coisa nova. Vai lá pro Facebook, já tem coisa nova. Nossa, o gerenciador do Facebook está completamente diferente. Outro dia eu fiquei um bom tempo para descobrir aonde que eu dava acesso para uma pessoa. Nossa, é assim mesmo. Muda toda hora. Eu fui fazer um curso, né? Eu montei um curso uma época. Olha, eu mobilizei no WhatsApp um grupo de empresários e autônomos. Tipo assim, de um dia para o outro. Né? Hoje eu mobilizei, mandei para todo mundo, tive a ideia, né? Aquela coisa, sem planejar até direito. Eu falei assim, vou fazer um curso de Facebook e de Instagram e de várias coisas, né? Aí eu mobilizei e consegui 90 inscritos. Olha. Nessa mobilização. Aí no outro dia eu dei a palestra online. Aí no final eu falei assim, olha, eu vou fazer o curso, vai ser tantos reais e vou lançar o link para vocês no final do mês. Aí eu quero um monte de gente, né? Se eu vendesse, eu já tinha conseguido vender, tá? Se eu vendesse na hora, só que eu não vendi na hora. Aí eu fui produzir. Aí eu produzi o curso. Na hora que eu estava terminando o módulo do Instagram, do Facebook, o Facebook mudou todinho. E aí, como mudou todinho, o curso já foi, porque mudou toda a cara do Facebook, não serve mais, entendeu? Mudou todinho. Não. Aí eu desanimei. Não, é complicado. Falei, não vou fazer mais não. O Zuckerberg, ele parece ele que faz mal. de propósito, ele não avisa. Quando você começa a acostumar com aquele jeitinho, ele vai lá e troca tudinho. O Google agora o Google Meu Negócio, ele vai ser, não é que ele vai ser descontinuado, ele vai mudar o nome para o Google Maps, né? Então, mas ele já está avisando, eu tenho pelo menos um mês que eu estou recebendo esse comunicado. Porque também tem o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta super excelente, bacana, excelente, de graça, viu, gente? É de graça, que você pode abrir e você ser ranqueado conforme a sua necessidade, conforme a sua busca, contanto que você alimente tudo o que determina a ferramenta. Sim. Então, já tem um mês que eu estou sendo bombardeado, vai mudar, vai migrar, vai mudar. E ele te dá a oportunidade de você experimentar para ver como é que está funcionando a ferramenta, para você não se sentir perdido. O Facebook, de vez em quando, ele comunica mesmo as mudanças. O Instagram, não. O Instagram já vai mudando. Vai mudando sem aí eu fiz esse curso aí sem planejamento, foi a primeira e a última vez, né? Nunca mais eu faço isso não, tá, gente? É tudo muito planejado, minha vida, né? Precisa. Planejamento. Mas foi muito legal, assim, porque foi um desafio. E eu alcancei parte do objetivo, né? Que foi, mobilizei várias pessoas, consegui 90 inscritos, né? Não mobilizei tanta gente. Consegui 90 inscritos, participaram, gostaram e tiveram o desejo da compra, entendeu? Então, já fiz um lançamento ali com as coisas que eu estava aprendendo, entendeu? Há muito tempo atrás, a Wiz, né, do Leonardo, né, Canareto, enfim, pode falar? Pode. Então, ele tinha, né, esse curso completo de mídia, social media, né, ele passava por eram quase 4 meses, não sei se era 1 ou 2 vezes por semana, que a pessoa saía de lá formado. Hoje ele não faz mais isso, ele está no modelo só em company, mas eu, por exemplo, eu não conheço nenhum lugar que oferece isso, é tudo picado, né? Você aprende redação que é a copy, né, num lugar, a mídia performance outro, o designer
seu, né? Aham. Você tem que nascer com esse dom de criar, de mexer nas ferramentas. Uhum. E aí você vai juntando, criando experiência para você poder ser um social media, digamos assim, Aham. né? E é muita coisa, né? É muita coisa, é muito São conteúdo, muitos né? bracinhos. São várias mídias e dentro dessas várias mídias, muitos pontos, né? Tipo, o Facebook tem o gerenciador, tem o Facebook ADS, tem não sei o que lá, né? Tem muito detalhe. Essa área de design é Tem a minha parte de paixão. design. Ah, eu sou É a- apaixonada, adoro, perco horas. Perde não, ganha. Ganho horas. Ganha Isso horas. aí. Ganha, porque você faz o que você gosta e nem sente verdade. que... Não, eu trabalho com gosto mesmo. E É a- muito bom. Ale, como é que é o processo da sua empresa? Por exemplo, você captou um cliente, né? Ele vai começar a trabalhar com você. E você mostra várias áreas da comunicação ali, né, do que vocês têm para oferecer, ou vocês só pontuam em si? Por exemplo, você tem um cliente de mídias sociais. Nesse cliente de mídias sociais, você detecta algumas falhas que ele pode estar trabalhando com vocês também? Algumas questões? Falhas não, questões, né, para aprimorar. Na verdade, por causa dessa minha experiência que eu tenho do mercado corporativo, eu tento ser uma agência, né? Assim, eu não gosto muito de falar até desse nome, porque se você for parar para pensar, eu não tenho todos os braços de uma agência. Uhum. Então, eu prefiro até me comunicar como uma solução de marketing estratégico, Uhum. né? Mas aí você vai para o mercado, vai vender isso, o cliente não entende. Então, enfim, vão vender o que o cliente entende, depois que você senta cara a cara com ele, aí você vende efetivamente o que você pode estar atendendo a ele. O processo na agência, Georgia, depois que eu faço o fechamento do contrato, porque a gente trabalha com contrato. São contratos de 6 meses a 1 ano. Uhum. Não trabalho pontual. Uhum. A não ser que seja, por exemplo, para fazer uma marca. Uhum. Aí é pontual. Um site também é pontual. Entendi. Mas saiu desses dois universos, é contrato. Contrato mínimo de 6 meses. Isso, Uhum. mínimo de 6 meses. E aí a gente faz uma reunião de briefing, né? Igual eu já falei há pouco, profunda. Dessa reunião de briefing, a gente traça o planejamento e na reunião de briefing eu já identifico algumas questões. Que ela pode melhorar, né? Exatamente. E eu divido o nosso trabalho em etapas, né? Então, recentemente entrou um cliente na agência que ele não tinha nenhum posicionamento digital. Ele existe desde 2005, se eu não me engano, e nunca investiu em marketing, nunca, né? Assim, sempre foi na base da indicação. Só que aí, né, chega uma hora que... O vizinho, o colega, o amigo, eu mesmo posto. Exatamente. Então, não, nem isso. Aham. Nem isso tinha. Não tinha mesmo, assim, tinha um Instagram lá, mas muito tímido. Aham. E aí, qual o caminho, né, que esse cliente precisa ter? Primeira coisa é você produzir fotos autorais. Hoje está cada vez menos indicado banco de imagem. Então, o cliente precisa investir em fotos autorais, em fotos próprias dele. Ou ele atuando, ou o produto. E dele, né? E Porque dele, quando você bota foto de outras pessoas ali, né, na mídia dele... Exatamente, não engaja tanto. Então, a primeira coisa, ele precisa pensar nesse investimento de conteúdo autoral. Depois, a gente vai produzir o conteúdo dele separado por editorias, né? O que são as editorias? São temas macro, onde a gente vai destrinchar cada braço, digamos assim. Porque todo mundo vai para a rede social para querer vender. Mas eles esquecem de contar a história, quem é que está por trás daquela empresa, um feedback, por exemplo, é super bacana, uma experiência com aquela marca. Para trazer credibilidade, né? Exatamente. O fim daquilo é uma venda, mas não é me compre. Né? E também produzir conteúdo, assim, informativo, né? Exatamente. Porque às vezes você vende um serviço e as pessoas não compram porque não sabem para que serve. Não sabem os benefícios que aquilo ali pode
né, modificar a sua vida. E quem já comprou, por exemplo, né? E você assim, fica próximo da pessoa que você está comprando também, né? Você Exatamente. sabe a vida da pessoa, de onde ele veio, a história dele. Então, eu acho que isso é muito legal. Exatamente. Aproxima Eu do acho- cliente. Com certeza, sem dúvida. Eu acho que você tem um diferencial no seu trabalho, que outras agências, quer dizer, não todas, né, mas muitas agências não têm. Eu vejo você muito próxima dos clientes. E estar próximo, né, trabalhar próximo do cliente, você sente um pouco mais a dor dele. Sim. E aí você sente um pouco as dificuldades que ele tem, como que os clientes lidam com eles, tal. Eu vejo muita agência que é engessada naquilo que aprendeu na faculdade. Eu tinha o jornal impresso, né, o Eu Amo Meu Bairro, e na época eu tinha um contraponto com algumas agências, porque eles vinham e falavam assim, não, mas é assim, porque tem que ser assim, mas baseado em que tem que ser assim? Não, porque é baseado em estudos, baseado na faculdade, baseado não sei o que lá, mas o dia a dia que eu vivia ali, sabe, que eu fazia a venda, via as necessidades das pessoas e até eu fazia distribuição de jornal também, então eu sentia a receptividade do cliente, como que ele estava recebendo a informação. E aí eu não engessava. Não dá né? para engessar. Não tem como engessar um não trabalho. Não dá. Aí o caminho, né, é a gente posicionar ele nas redes sociais, Facebook e Instagram. É um cliente que ele já veio com um desejo de ter um site. Uhum. Então, depois que a rede social estiver madura, a gente parte para o site. Então, vamos fazer o site. Paralelo a isso, a gente vai dando pílulas de sugestões de ações para que eles consigam reverberar e atingir outros clientes. Então, o nosso trabalho realmente, Georgia, ele é muito personalizado. Uhum. É o que costumo... Eu saio constantemente fora da caixa. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma proposta para um escritório de advocacia que fica em São Paulo. Eu tenho cliente em São Paulo e no Rio. E aí a minha proposta para ele foi fazer o planejamento. Eu não abro mão do planejamento de jeito nenhum. E as mentorias, mão na rede. Né? Porque eu tenho um produto, eu percebi com esse meu dia a dia no cliente, eu percebi que o cliente não entende o que eu falo. E para mim não é bacana. É importante ele saber para ele poder me exigir da minha equipe. E quando eu falar e apresentar e falar, ele vai entender. Tá certo. Tá Porquê, errado. né? Porque assim, quem não sabe o que está sendo mostrado e não sabe para onde quer ir, qualquer coisa serve. Né? Então, não é isso que eu quero para os meus clientes. Eu tenho cliente na agência que está comigo há 4 anos, há 3 anos. Então, quando o cliente entende isso, ele realmente não sai. Só sai, sei lá, por algum motivo. Mas, cara, imagina, você tem um cliente hoje há 4 anos. Né? Então, enfim, a gente está se afiliando agora ao Sebrae para poder facilitar, né, essa questão. E o Sebrae até pede um atestado. E aí eu fui nos clientes mais antigos. E aí foi quando eu me toquei que um deles tem 4 anos. Olha que legal. Aí eu tenho um de 4 e 2 de 3 anos. E são clientes grandes. Um é um co-work, parecido até com esse espaço que a gente está hoje. O outro é uma clínica de psiquiatria e o outro é uma corretora de seguros. Então, assim, são clientes que poderiam buscar outra empresa. Mas aí, com essa aproximação que eu tenho, acaba que... Isso é o diferencial. Exatamente, eles acabam... Mas quando eu estava do outro lado da mesa e era atendida por agência, era o que eu mais queria. Da agência estar ali do meu lado, né? Quando eu for, por exemplo, quando eu ia captar alguma imagem, a agência ia comigo. Então, para mim, não tem tempo feio. Então, eu acho que é importante o cliente estar próximo, né? Explica mais pra gente sobre esse Mão na Rede. Então, Mão na Rede é uma mentoria, né? Onde eu divido em 2 horas, num total de 4 horas. E a gente... Por que eu dei o nome de Mão na Rede? Porque eu no meu celular e o aluno com o celular dele. Então, eu ensino a administrar a própria rede social através do celular. Então, é mão na rede, literalmente. E esses não são seus clientes
de mídias sociais. Você ensina ele a trabalhar a mídia social, é isso? Só pra Também, entender. Simone, Ah, também. Ela Sim, quer que os clientes de mídia social entendam o trabalho Entendi. dela. Então Também. você Ela também vende para eles ensina também. o seu cliente de mídia também. Se social. ele quiser, eu tenho até uma cliente que falou que quer fazer isso, porque outro dia eu falei para ela, vamos fazer um collab. Que é isso, né? Que é isso? Aí eu fui explicar. Aí eu falei, Ale, acho que eu preciso da sua mentoria. Eu falei, a hora que você quiser. Entendi. Então, assim, é importante, né, o Sim. cliente. Mas o Mão na Rede, ele é para qualquer pessoa que queira administrar a sua própria rede social. Entendi. E aí ele me mostra, na verdade, o que ele sabe fazer. E a partir daí a gente vai para a prática. Então, a gente mergulha bastante nos stories, nas perguntas, né? A própria pergunta que tem nos stories, dá para você poder trabalhar a parte de prospecção, dependendo da pergunta que você fizer, aberta, fechada. E aí, você chama a pessoa no direct para poder... Por exemplo, essa semana mesmo eu falei sobre marca. E aí, deixei uma pergunta lá. E aí, as pessoas conhecem a sua marca? Sim ou não? As pessoas que não conhecem a marca podem ser potenciais clientes para a agência. Se eu trabalho com audiência, com frequência e com planejamento, por que não essa pessoa que não tem a marca conhecida não ser cliente da agência? Então, a gente faz esse mergulho nos stories, nas 2 primeiras horas de aula. Depois, eu passo o dever de casa, tem dever de casa, que é, na verdade, praticar aquilo que ele aprendeu. Precisa praticar. Rede social é prática, né? Tem que toda hora estar lá no stories, tem que estar toda hora lembrando, alimentando. Na segunda aula, a gente faz a questão do feed, que é, na verdade, que é o que eu falo para todo mundo. O feed é o porta-retrato da sua empresa, ou seu. Então, é importante que no feed tenha bem claro que recado que você quer passar para aquela audiência. E aí, não necessariamente precisa ter layout. O meu, por exemplo, pessoal, não tem layout. É um ou outro que eu pego da agência. O resto é foto. E aí, de que forma que eu vou trazer para o meu universo? Eu quero me posicionar. Eu sou uma empresária, dona de agência, mãe de um casal. E aí, aquilo precisa estar claro na minha rede social. Para a pessoa poder entender. Peraí, deixa eu ver o que a Alessandra faz. Aí tá lá claramente. E o recado está sendo dado. Certo. E a gente organiza o feed conforme esse posicionamento. Distribuindo também em editorias, que é a grande sacada, porque o que a gente mais escuta, imagino que vocês também devam ouvir. Não sei produzir conteúdo. Não sei o que fazer de conteúdo. Não produzo conteúdo, não. É claro que produz, gente. Você não levanta da cama todo dia. Já é a produção de conteúdo. Aí eles olham para você. Então, assim, precisa canalizar para aquele objetivo a produção de conteúdo. Então, essa separação das editorias ajuda muito a organizar a cabeça desse aluno. E aí, no final dessa mentoria, ele já sai com 30 dias de conteúdo produzido, pelo menos com as taglines lá, para ele poder desenvolver o texto, para ele poder saber de que forma que ele vai se comunicar, de que forma ele vai vender, enfim. E tem muito cliente que tem timidez também, né? Tem. Não gosta de aparecer. Tem. Acontece muito Mas isso. tem jeito para tudo, né? Mas, Mas tem solução para isso também. Tem solução. Tem. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de colocar o carão fazendo vídeo. Eu raramente vocês devem ver eu falando em vídeo. Eu não me sinto confortável, não me sinto à vontade de produzir vídeo. Mas é necessário, não é? É necessário, mas tem outras formas de você também comunicar. Eu tiro, por exemplo, uma foto minha. Coloco uma frase. Então, porque também... E você fala tão bem. Tão solta. Fala muito bem. Obrigada. E você tem presença também, então não precisa ficar tímida, não. Pois é, mas traz uma certa... um certo desconforto, né? Porque é até o treinamento que eu fiz outro dia, falando sobre a não confiança em relação...
o que que os outros vão pensar, né? Será que eu tô Julgamento, falando né? alguma besteira? Será Uhum. que não? Mas isso com muito treino, você perde. É. Falo de experiência própria, porque quando eu comecei a trabalhar com Geórgia, nossa, né, Geórgia? Na frente do Eu boto microfone todo mundo gaguejando, para falar. É por mal, Nossa, vai é horrível. pelo amor Vai, ou vai pela sim. dor, né, Georgia? A Jaqueline Aí, que minha filha, fala, fui né? soltando. Ela faz. Aí eu fiz um curso também que me ajudou e A Jaque também é outra, É, né? já que eu Jaque ficava no não pé. produz vídeo, Não, eu não. ficava no pé dela, já que você tem que fazer vídeo, já que. Aí ela fez eu comecei a colocar ela para fazer para mim, para o meu bairro. Ela começou a fazer, né, tal, e aí ela foi se soltando. Hoje ela faz para Tem um TV, programa né? de É, Hoje ela hoje faz ela para faz. TV, né? Mas a carona lá na rede social, ela É, quase não quase não coloca. bota, mais é. fotinha. Pois é. Não, minha equipe vive me pedindo, a gente precisa de vídeo. Uma vez ou outra, por exemplo, quando eu vou gerar relatório, o último vídeo que eu fiz foi falando do Google Meu Negócio, né? Que é uma ferramenta fantástica de graça e que muita gente ainda não conhece, não ouviu falar, não sabe como funciona. E aí, um desses clientes tem uma audiência muito bacana, a gente consegue, inclusive, metrificar quantas pessoas clicaram no botão de ligar no relatório que eu apresento. Que legal. Tinha 615 pessoas que clicaram no botão de ligar. Uhum. E aí, cara, você tem que ir para a rede social para contar isso, né? Então, quando você pega um relatório desse, você precisa dividir essa audiência, porque é de graça, gente. O Google Meu Negócio é de graça. E te faz ser localizado, né? Exatamente. É só você abrir, alimentar. Você vai lá uma vez por semana, fala para ele que você está vivo, que tem coisas acontecendo, para ele poder te ranquear. A gente tem um cliente na agência, que é uma médica. Ela não impulsiona, mas vem paciente com frequência dessa ferramenta para ela. Então, assim, a gente cuida das redes sociais dela e do site, mas ela não faz mídia performance, é tudo orgânico. E cresce, tá? Quando você tem... Cresce, quando você sabe, né? A grande sacada do Mão na Rede é mostrar que o conteúdo bem feito, bem traz organizado, resultado. Ele traz resultado sem você impulsionar. É claro que chega uma hora que ele vai falar, amigona, não existe almoço grátis. Tem que impulsionar. Aí você tem que impulsionar. Mas até chegar nesse nível, dá para você fazer muito orgânico. Você não vê as meninas da Adelana, né? Vocês estavam até comentando. A Adelana foi uma case, empresa, né? né? Até bacana falar aqui, que eu conheci numa rodada que a Geórgia promoveu. Elas são 2 meninas, né? 2 chefes que fazem comida congelada. E eu conheci, elas compraram uma na rede e tem se desenvolvido cada vez mais. E só produzindo conteúdo orgânico. Cresceu na audiência. Imagino que deva ter crescido também em termos de venda, porque senão elas não continuavam, né? Que a pessoa desanima quando não tem retorno. E elas estão lá, firme e forte. Que legal. Até elas fizeram até um videozinho, eu vi. Pra gente recentemente. Show de bola. Ótimo. Show de bola. Que bacana. E assim, vamos falar de logomarca. A gente vê a questão da construção da logomarca, nós sabemos que é uma construção, né? Não é só ali pegar, eu quero uma bolinha, um negocinho tal, azul, vermelho, tal. Essas são minhas cores, eu quero assim. Não é bem assim, né? Não. Conta pra gente, porque, né, para poder desmistificar e fazer com que as pessoas tenham essa informação, melhor, entendam né? como é que funciona a criação de uma logo. Então, identidade visual é algo que precisa ser conectado junto ao dono, junto ao cliente. Então, é importante que vocês... Mais pertinho do microfone, É importante isso, porque senão fica longe. que vocês entendam as cores quentes, as cores frias. É importante que aquele logo, né, aquela identidade visual se comunique efetivamente com o cliente, com que público você vai falar, né? Classe A, B, C, que tipo de produto você vai vender. Então, é importante que você entenda sempre qual o posicionamento da empresa e se esse posicionamento está correto de acordo com a marca que você tem.
Então, e sempre, 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 sempre é o que a gente fala lá na agência, pensa na redução dessa marca, né? Que tipo de identidade visual você vai usar para poder levar isso para o digital? Tamanho de um post hoje, né? Minúsculo. Então, cuidado quando você for pensar numa marca e reduzir ela para não virar um borrão. Então, é o que a gente fala de posicionamento. Você constrói o nome também da empresa? Faço, a gente faz naming também. Naming. Vocês, eu não sei se você sabe que eu trabalho com registro de marca, né? Você falou. Então, eu não sei se vocês também estão atentos a essa questão. Sim, quando a gente antes de construir. Quando a gente faz o name, a gente faz uma pesquisa não legal. profunda, tá, Geórgia? A gente faz Conta comigo. pode deixar, não, pode deixar. Quando cair name, infelizmente é um trabalho que não aparece muito. Mas gostaria até que aparecesse mais. É até bom informar os clientes, né? Porque eu tenho visto tanta coisa acontecendo aí com o registro de marca. Com certeza. E é bom até para poder você receber quando você tem o Instagram justificado, né? Que eu acho que fala, é quando tem um check azulzinho do lado. Isso é marca registrada. Isso, inclusive, ajuda também se a marca for registrada. Outra coisa muito bacana também para o registro de marca, nessas campanhas de Google Ads, não pode, o Google é contra a política do Google, mas muita gente faz, que é comprar o nome da concorrência para a campanha. Então, sei lá, vou dar exemplo de uma construtora que é mais fácil, até vamos supor que a Lorenz, né, que enfim, que nem tá mais aí, mas enfim, fez uma campanha e uma determinada concorrente comprou o nome Lorenz. Isso não pode, é proibido pelos códigos de ética do Google. Porém, o Google só valida se a sua marca for registrada. Se a sua marca for registrada, você pode mover uma ação contra esse concorrente que comprou o seu nome. Então, assim, mais uma importância de você registrar a marca. Então, quando a gente faz uma pesquisa prévia. Se aquilo está disponível, se aquele nome está disponível no INPI, se tem domínio de site disponível, se tem @, na rede social disponível. Então, assim, é uma pesquisa prévia. E depois, se tem disponível, a gente parte para... A gente normalmente entrega 3 opções para aquele cliente, para ele escolher, para depois a gente partir para a identidade visual, para poder pensar em cor, em tipografia. É porque é um investimento, né, que a pessoa faz, são vários investimentos. Ela investe na agência, ela investe na produção de material gráfico, ela investe em site, ela investe em roupa, ela investe em fachada, ela investe em uniforme, um monte de coisa para depois a marca dela ser registrada por outra pessoa e ela não poder usar mais. Não. Isso está acontecendo muito, tá? Sim, eu sei disso. Eu tenho plena consciência disso. A gente até alerta, sabe? Mas muita gente não acredita. Não acredita. Só na hora que acontece. Infelizmente não acredita. Tanto é que quando a gente manda o projeto, no caso de marca, por exemplo, o processo é um pouquinho diferente. Se o cliente for contratar um name com a gente, então ele contrata primeiro o name, depois a marca e depois a identidade visual, que é a papelaria, cartão de visita. A gente até sugere algumas identidades visuais para o digital, né? Assim, vai que, né? Ele não comprou, mas eu mostrar para ele, a gente é uma chance de que eu tenho de falar, eu faço isso aqui também. Eu tenho um cliente, inclusive, um desses 3 clientes que estão comigo há mais tempo, veio assim, a gente deu o nome, criou a marca, hoje a gente fez o site, faz as redes sociais. Legal. Então, eles falam que até meu marketing, é o meu marketing. E acho que você até conhece a Bernadette, da Invita. Já levei ela em alguns eventos Eu lembro desse nome. Eu também. É uma elegante com óculos e tal. Super. Eu tenho uma cliente minha que me procurou esses dias, né? Porque eu fiz um post no Instagram falando questão da marca, né? E contando uma história de
de um cara que montou um salão, e aí a funcionária dele saiu do salão, montou um outro salão lá em Cariacica, com o mesmo nome do salão dele, e registrou a marca. Aí mandou o oficial de justiça tirar tudo que ele tinha feito, tudo novo, estava completando não sei quantos anos já. Já tinha um nome, É. né? E aí, o que aconteceu? Veio uma cliente esses dias, né? Porque eu contei essa história, ela falou, eu tenho 30 dias para mudar minha marca. Recebi a notificação aqui. 30 dias e já está há anos aí com a marca. Tá vendo? Olha só. Você também faz marca lá? Faço marca, registro de marca. Bacana. Não, só registro, Só o né? Só registro, é. Só o registro. Marca eu mando para os Ai, colegas. Se quiser parceria, também estamos Voltando estamos juntos. naquela história lá do cliente aparecer, tem muito cliente também que ele não sabe ser fotografado, ele fazer uma foto dele ou fazer um vídeo, às vezes uma iluminação errada, É, não é isso? muito. Então, eu estou até lançando uma mentoria para ensinar isso, ensinar como a pessoa se Eu vi. fotografar. Eu vi. Então, eu Muito acho bacana. que isso é muito interessante para quem tem rede social. Vocês né? trabalham com isso também? Não, Não? não, isso a gente não trabalha, não. Então, Na verdade, quando a gente percebe que esse cliente é um potencial para poder fazer conteúdo autoral, porque tem cliente que não produz, não sim. adianta. A gente orienta ele junto com o profissional. Tem alguns parceiros de fotografia, Uhum, de produção de vídeo eu não tenho assim um fixo, uhum. mas tem parceiros de fotografia e aí a gente vai junto. Uhum. Né? Então, assim, é a questão de estar próximo do Aham. cliente No mais meu caso, uma eu vez. oriento a pessoa mesmo a eles, é um autorretrato, né? É. E um vídeo também bem iluminado, né? É, Então, acho que é bem Não, eu interessante. tenho- Tem muita gente que tem condição de pagar um fotógrafo, mas tem gente que não tem também, tem, né? com certeza. Que sem consegue fazer dúvida. boas fotos aí sozinho. Outra coisa também que eu sempre fico atenta nessa produção de conteúdo é se o cliente tem um segmento muito específico. Né? A gente tem um cliente que entrou recentemente na agência, que é uma clínica de fisioterapia pélvica. Uhum, Então, assim, termos técnicos é o que mais tem. uhum. E aí, uma das profissionais fala muito bem no vídeo, mas fala muito termo técnico. Porque ela é professora de sala de aula. Também dá aula na EMESCAN. Então, ela traz... E aí é o que eu falo. Aí é nessa hora que eu acompanho. Desce a régua. É. Entendeu? Porque assim, vocês falam alguns... Aí eu comentando, vocês falam alguns termos técnicos que ninguém vai entender. Ela tá nada. falando com um colega de trabalho, É. não com o Exatamente. cliente. Isso né? acontece muito com advogado, né? Muito. Você vai ver os Muito, vídeos de advogado, eles ficam ali falando. Uma vez eu fiz uma matéria para Que uma ninguém advogada. tá entendendo nada. Aí eu fiz as perguntas, ela me respondeu, né, para eu montar a matéria. Aí na hora que eu fui montar, eu falei assim, ó, eu vou mudar seu texto, suas informações, Técnicas. né? Porque você não está falando para outro advogado, você não está falando para o seu público. É, verdade. né? Não, descobri, esse final de semana eu fiz um briefing com esse escritório lá de São Paulo. E aí ele falando, usaram 2 termos, consultivo e um outro lá que eu não lembro. E eles falando normalmente, naturalmente, eu falei, para tudo. O que Que é isso? E aí eles me explicaram o que é. Porque assim, senão não adianta. Não adianta. Porque esse briefing, além de eu preencher, eu gravo o áudio. Aham. E depois eu decupo junto com a equipe. Uhum. Então, é Não, um trabalho... não passa batido, Não, né? não Não passa passa. batido. E aí eu vou e volto. Se eu não entendo, eu pergunto de novo. Porque imagina, você faz um planejamento, você apresenta para o cliente fala, não é nada disso. Putz, foram 30 dias jogado fora. Uhum. Então, também é importante, Claro, né? Assim, claro. que tipo de comunicação você vai fazer? Na nossa área mesmo, o termo de tráfego pago é tráfego pago, Impulsionamento. mídia performance, impulsionamento, turbinar postagem. Cara, você faz a mesma coisa, Aham. tem Vários 4 termos. Aham. Não, e aquele que... faz um banner aí. É um post. Faz um flyer. É um post. Cara. Pelo amor de Deus, Um gente. folder, um flyer, É um folder. É um cartão, Folder, banner, flyer é impresso. impresso. Por favor, gente.
Alessandra, tá uma delícia a conversa. Mas tá infelizmente, acabando. Tá chegando ao É. fim. Tá gostoso, né? Uma Se delícia. você quiser deixar o seu Instagram, para quem quiser te procurar, pode falar, não tem problema. Eu quero sim. Eu vou deixar os dois, o meu Pode. pessoal e o da agência. Tá. Então, o meu pessoal é Ale Brandão 25 e o da agência é AB Consultoria e Marketing. E aí vocês podem seguir lá, enfim, deixar lá um comentário, algum direct, Isso. pra gente poder tirar todas as dúvidas. Você fez seu Ale Brandão quando você tinha 25 anos. É porque 25 é o dia do meu aniversário. Ah. Eu faço 45 anos no dia 25/11. Tá pertinho. Aí, É. porque a Alessandra é um nome comum. Aham. Brandão piorou, mais Uhum. comum ainda. Eu falei, caraca, e agora? Aí eu joguei o 25 lá, colou. Ah, legal. Tá bom. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos, tá? Eu Bate-papo amei muito também. gostoso. Muito bom, Espero que você muito volte produtivo. mais. Com E certeza. vocês repararam que eu e o Jorge estamos iguais É. hoje? Nós estamos de Uniforme. Siricast, de uniforme Uniforme. produzido pela Estilo Estilo Pessoal. pessoal, você que precisa de uniforme também, Estilo Pessoal produz, tá? Com muita qualidade. Isso aí. E aí, aproveitem para seguir, né? Seguir não, e se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar com os amigos. Olha só, informação de qualidade, né? Então, compartilha aí com os amigos que vocês acham que precisam obter esse tipo de informação e também para engajar nosso canal para que a gente possa trazer mais gente assim como a Lê. Isso. E até o próximo Siricast. Até o próximo. Tchau, tchau.